No item 872 de O Livro dos Espíritos, nós podemos ler uma frase lapidar de Allan Kardec. Diz ele: a questão do livre-arbítrio pode se resumir assim: o ser humano não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele pratica não estavam escritos. Os crimes que ele comete não são o resultado de um decreto do destino. Essa afirmativa de Allan Kardec, por si só, responde à seguinte indagação: a lei de causa e efeito seria aplicável ao espiritismo? Ora, se os crimes cometidos por um ser humano não resultam de determinações decretadas por um destino, ninguém será compelido a pagar o mal com o mal, nem haverá olho por olho, dente por dente. Mas não é essa a ideia disseminada no movimento espírita. Pelo contrário, eis o motivo da nossa argumentação de hoje. Nós vamos tratar desse tema segundo a doutrina espírita. Portanto, eu te convido, fique comigo até o final, que você vai apreender muito conteúdo relevante. Bem, pessoal, eu sou o Beto Ramos, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e se torne membro para apoiar os projetos. E vamos juntos espalhar o bem, a paz na terra e o conhecimento. A princípio, é necessário explicar o que se entende ou que se ficou convencionado pela tal lei de causa e efeito. Segundo a proposta comum, essa lei de causa e efeito seria um princípio universal, que significa que o acaso não existe. E essa afirmativa decorre da ideia de que um dos princípios da lógica é a causalidade. Isto é, que todo efeito tem uma causa, a qual poderá ser boa ou ruim, resultados positivos ou resultados negativos. Uma confusão terrível sobre esse assunto quando nós vamos tratar de espíritos. Atribuir a Allan Kardec a falsa alegação de que exista uma lei de causa e efeito, com certeza é fruto de não haver estudo desse tema. No entanto, como nós podemos depreender da afirmação do próprio Allan Kardec, contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 6. Ali, o organizador do Espiritismo, falando sobre as misérias humanas, esclareceu, abre aspas, para Allan Kardec, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que hão de ter também uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa há também de ser justa. Ora, se o efeito, precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Veja você que Allan Kardec está apontando o seguinte. Primeiro, ele vai dizer que não se trata de uma lei de causa e efeito, mas de um axioma. Toda a sua construção textual vai apresentar, de fato, uma hipótese teórica, conforme se vê no uso das expressões hão de ter, há de ser justas, há de ser, há de estar. Nós já esclarecemos em outros artigos, outros vídeos, que é necessário saber o significado da expressão axioma, uma vez que se trata de uma premissa considerada necessariamente evidente, verdadeira, um fundamento de uma demonstração, isto é, uma premissa, um ponto de partida, ou, em última instância,
uma ideia para sustentar uma proposição. O axioma é uma premissa importante, mas ela por si só é indemonstrável. Sua afirmação parte de um raciocínio de princípios inatos da consciência. Vale dizer que tem diferença com lei. Por quê? A lei, do ponto de vista filosófico, é uma expressão definidora das relações constantes que existem entre os fenômenos naturais, como, por exemplo, a definição de uma propriedade física verificada de uma maneira precisa. Vale dizer, não se trata de uma hipótese teórica. Se bem compreendida, a diferença existente entre o axioma, que é defendido pelo Espiritismo, e a ideia de lei, que é própria para fenômenos naturais, é importante recordar que uma das leis morais vigentes na teoria moral espírita é a lei do progresso. Kardec ensina que a força do Espiritismo está na unidade dos seus princípios. E, nesse sentido, suas leis morais não podem se contradizer. Isto é, nenhuma poderá ficar em posição antagônica às demais. Dessa maneira, não seria lícito fazer a seguinte pergunta: há uma interferência divina no destino de cada indivíduo? Dessa maneira, não seria lícito fazer a seguinte pergunta: há uma interferência divina no destino de cada ser humano? Existe algo de inexorável que o vá compelir nessa ou naquela direção? A resposta, pessoal, é negativa. Uma vez que lá na questão 802, também de O Livro dos Espíritos, quanto a apressar ou não o progresso humano, encontra-se esse importante ensinamento dos espíritos superiores. Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os seres humanos. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. E voltando à nossa questão 872, vamos verificar que, abre aspas, para Allan Kardec, sem o livre-arbítrio, o ser humano não tem culpa do mal, mas também não tem mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio para a intenção, o que quer dizer a vontade. Ora, segundo Kardec, quem diz vontade, diz liberdade. Mas o que todas essas proposições têm a ver com aquela inaugural, onde a gente fez a pergunta se a lei de causa e efeito se aplica ou não ao Espiritismo? É que lá na questão 804 das leis morais, que trata da lei de igualdade, também de O Livro dos Espíritos, a gente vai verificar a seguinte resposta, abre aspas, para os espíritos superiores. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá diversas aptidões. Para a gente encerrar o tema quanto à tal fatalidade, os espíritos ensinam na questão 851 desse magnífico livro filosófico, o Livro dos Espíritos, que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar. Vamos explicar. A fatalidade só existe de sofrer esta ou aquela prova e, ao escolhê-la, o espírito traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Todavia, os espíritos também explicam o que é essa espécie de destino. São as provas de natureza física: frio, calor, fome, trabalho, cansaço, saúde e etc. Quanto às provas morais e às tentações, o espírito conserva o seu direito à escolha entre o bem e o mal, sendo sempre senhor de si no que tange a ceder ou resistir, pois a vontade do espírito encarnado, ela é soberana e não é violada de forma nenhuma. Concluindo, conforme a questão 872 de O Livro dos Espíritos, o que há de fatal para o espírito encarnado será quanto à sua posição na Terra.
as suas funções a ser desempenhada, e essas serão consequências do gênero de prova que ele escolheu. Além disso, ele sofre todos os problemas dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Contudo, ainda assim, ceder ou não às suas más tendências, ceder ao próprio caráter, fica na dependência de sua própria vontade. O que surge para garantir a impossibilidade da aplicação da pretensa lei de causa e efeito na teoria espírita é que, abre aspas, para Allan Kardec, os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que o próprio espírito provoque com seus atos e sobre os quais também podem influir os espíritos através dos pensamentos que vão ser sugeridos. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam ao ser humano em consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Mas pode também não estar no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do ser humano encarnado, a alma encarnada, modificar o curso dessas coisas, pela sua prudência. E jamais a fatalidade se encontra nos atos da vida moral. É nossa opinião que os espíritos de Kardec não poderiam ser mais claros em nos demonstrar a impossibilidade de se aplicar uma lei de causa e efeito ao espiritismo. Portanto, nós podemos afirmar sem assombros: a lei de causa e efeito não se aplica ao espiritismo. E eu aproveito, por fim, para refutar todas as minhas opiniões anteriores em contrário, porque o conhecimento é progressivo. Um abraço e até o próximo encontro.